Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. A reforma universitária de 1968 trouxe diversas mudanças para o sistema educacional brasileiro. Foram instaurados nesse momento o regime classificatório, o sistema de créditos, os programas de mestrado e doutorado também. Nesse período, a ditadura militar pretendia alcançar as mais diversas maneiras de influenciar e manipular os setores da sociedade, combatendo qualquer indício de oposição ou qualquer manifestação contrária ao governo. A perseguição se configurou em diversas áreas, como a comunicação, as artes, o setor de exercício da política, entre outros setores. Com a educação, não foi diferente. Entre as décadas de 1960 e 1970, diversas leis que modificaram o ensino superior entraram em vigor. Entre essas leis, destacaram-se as reformas propostas em 68, as quais incluem a Lei nº 5.540 e o relatório Meira-Matos, ambos vigorados em meio ao governo do presidente Costa e Silva, o qual tinha Tarso Dutra como seu ministro da Educação. Em específico, a Lei nº 5.540 foi a lei responsável por extinguir a cátedra, que era uma espécie de posição assumida por um professor que tinha um caráter de contrato permanente com uma instituição de ensino superior. Além disso, introduziu o regime de tempo integral e dedicação exclusiva aos docentes, dividiu o curso de graduação em duas partes, ciclo básico e ciclo profissional, reconheceu as entidades privadas como entidades assistidas pelo poder público, entre outras medidas. O relatório Meira-Matos foi o principal projeto formulado em resposta às atividades do movimento estudantil, com o intuito de propor soluções e bloqueios, a curto prazo, a essas atividades de contestação motivadas pelas imposições dessa reforma, atividades as quais eram vistas como propagadoras da vadiagem e da balbúrdia. É importante ressaltar que a reforma também foi uma das principais responsáveis por introduzir e desenvolver o ensino privado no país, ampliando o acesso ao ensino superior e desenvolvendo programas de pós-graduação, programas os quais também foram incluídos nas universidades federais. No entanto, em um contexto geral, as reformas desse período basicamente funcionaram como uma espécie de perpetuação de um caráter opressor que o governo já vinha assumindo, e isso culminou em um dos principais motivos das manifestações e revoltas contra o governo. Entre todas as reformas propostas, com certeza, o estabelecimento do controle político sobre as universidades foi uma das quais gerou mais insatisfação popular. Essa medida tornava a nomeação de cargos dentro das universidades uma responsabilidade do governo, ou seja, cargos como de professores e de reitores não mais seriam administrados pelas universidades, mas sim exclusivamente pelo presidente da República, o que gerou a demissão compulsória de diversos acadêmicos, os quais, muitas vezes, não tiveram seu direito de defesa respeitado. Entre as justificativas usadas pelo governo para a demissão destes profissionais, destacavam-se as alegações de conspiração ou atentado contra o regime, que incluía os estudantes também. Porém, para esses, a penalidade muitas vezes era o encaminhamento para as unidades de inteligência do governo. Criou-se assim uma situação de muito medo internalizado. Então, você estava conversando assim, chegava uma pessoa, todo mundo já se calava, porque tinha uma figura que depois desapareceu, o dedo duro. Eram as pessoas que estavam infiltradas aqui com jeito de estudante, cara de estudante, mas que não eram estudantes. Na época era uma das estratégias, né, da inteligência, da repressão, para saber o que estava acontecendo aqui dentro. Então, alguns estudantes que começaram a ser perseguidos foram para a clandestinidade ou se exilaram. Alguns professores foram caçados e depois de algum tempo alguns professores foram presos. A reforma promulgada em 68 compôs uma grande mudança na estrutura administrativa e política das universidades. O projeto formulado foi baseado no modelo universitário alemão, porém com fortes influências estadunidenses, e teve a participação de diversos políticos e acadêmicos, como Newton Sucupira, conhecido como o pai da pós-graduação no Brasil. A reforma
trouxe algumas mudanças inovadoras e significativas que resultaram em algumas melhoras no sistema educacional. Mas seu impacto negativo se sobressaiu, pois, além de todos os pontos adversos já citados, o aparato repressivo do controle policial também foi estendido ao currículo e aos programas das disciplinas. Vale lembrar que era comum desde a fundação do primeiro curso de ensino superior no Brasil que o governo exercesse um certo controle sobre a instituição acadêmica. Entretanto, jamais como foi instituído pelo regime militar de 1968 em diante. Além disso, o florescimento das diversas instituições de ensino privado voltadas para a mera transmissão de conhecimentos de cunho profissionalizante e distanciados da atividade de pesquisa cresceu, e isso pouco contribui com a formação de um horizonte intelectual mais aprofundado, ou seja, mais crítico para a análise da sociedade e de diversos outros fatores, incluindo as transformações tecnológicas na contemporaneidade. Este crescimento do ensino privado também colocou a educação do país em um perfil mercantilizado. Isso aumentou na medida em que as universidades públicas, sobretudo as federais, mesmo modernizadas pela reforma universitária de 68, não conseguiram atender a crescente demanda de acesso. Logo, a expansão do ensino privado foi possível devido à retração do ensino público. As complexas alianças políticas firmadas entre os conglomerados de educação superior, privada e determinados atores dos poderes executivo e legislativo possibilitaram que esse cenário ocorresse. Em resposta a todas essas medidas, desde 1967 o movimento estudantil tornou-se a principal forma de oposição ao regime militar. Nos primeiros meses de 68, várias manifestações tinham sido reprimidas com violência. O movimento estudantil manifestava-se não apenas contra a ditadura, mas também contra a política educacional do governo. Portanto, em vista da face autoritária que foi imposta no ensino superior pelo governo militar, diversos setores da sociedade civil, em conjunto com os estudantes, foram às ruas demonstrar o descontentamento com as medidas tomadas pelo governo federal. No dia 26 de junho de 1968, somada a outras pautas, ocorreu no Rio de Janeiro um ato que ficou conhecido como Passeata dos 100.000. Devido a pressões populares, foi permitido que o ato ocorresse sem interferência. Entretanto, o governo mobilizou cerca de 10.000 policiais militares para controlar a manifestação caso algo fugisse do controle. Não houve repressão naquele ato. Em outros estados, o movimento estudantil também ampliava seu nível de organização e mobilização. Em Goiás, a polícia baleou 4 estudantes, matando um deles, Ivo Vieira. Durante todo o ano de 68, as manifestações estudantis ocorreram, assim como intensificou-se a repressão, até o decreto do AI-5, em 13 de dezembro. O ato foi um reflexo do poder de mobilização política e civil que as universidades viabilizam à população, sendo este o motivo pelo qual foi implantado o controle governamental dentro dos campi para evitar qualquer tipo de insurreição popular que se opusesse ao regime. Que semelhanças podemos apontar com os tempos atuais? Entre todas as medidas citadas, no período da ditadura, destacou-se também a desintegração das faculdades de ciências humanas. Hoje, sabemos que esse discurso entrou novamente em voga, com os cursos de filosofia e sociologia como os principais alvos dos ataques, com a afirmação de que esses assuntos deveriam ser modalidades às quais a mobilização para estudá-los deve acontecer por conta própria, e não ser uma preocupação do Estado, uma vez que estas seriam um desrespeito para o dinheiro do contribuinte. Outra semelhança, como já citado, está na mudança do espectro de ensino público para o privado. Naquele período, a incapacidade das faculdades federais de absorver os alunos aprovados contribuiu para o crescimento e a consolidação de um aparato assistencial das universidades particulares por parte do Estado, que culminou em um projeto de sucateamento das universidades públicas até hoje. Atualmente, sabe-se que os sumos cortes de verbas aplicados às universidades públicas prejudicam a manutenção de uma luta por uma educação democratizada, uma vez que a falta de investimento para essas instituições está intrinsecamente ligada à quase totalidade da pesquisa científica no Brasil e, portanto, com o desenvolvimento da nação. Não fazer frente a estas ações abre ainda mais espaço para o estabelecimento de uma educação mercantilizada, onde as condições econômico-sociais serão determinantes para dizer qual indivíduo vai ter a oportunidade de cursar o ensino superior.